Boa noite. A gente vai dar início aqui ao primeiro Pod Pastor da UPA e PNH. Hoje, como convidado especial, nosso reverendo Guilherme. Aqui a gente tem também na mesa o Augusto, a gente tem a Bruna também, a Amanda e eu, João Pedro. Bom, a gente queria começar apresentando nosso querido pastor. A gente queria até passar a palavra para ele se apresentar para a gente, para ele falar um pouquinho dele, falar um pouco da história dele, um pouco de como ele começou, sua caminhada cristã, e falar dele, seu nome, sua família, o que ele quiser falar também. Beleza. Pois é, eu sou o Guilherme Bispo de Souza Júnior, sou pastor desde... bem longe, hein? Desde 2001. Eu fui pastor lá em Tocantins 3 anos e estou aqui nessa igreja desde 2002. Isso aí, sou casado, tenho 2 filhos, sou professor no seminário. Acho que é aí, por aí. Acho que é suficiente. É isso, então. A gente queria saber um pouquinho de você, pastor. Sei que a gente já conhece bem o senhor, porque o senhor conta muitas histórias suas nas suas pregações e tudo mais. Mas a gente queria saber como o senhor começou nessa caminhada cristã, como o senhor conheceu Jesus, qual foi o seu momento ali onde você se converteu, até chegar agora aí como pastor da IPNH. Pois é, na verdade eu comecei em 99, né? Eu me formei em 98, então em 99 eu comecei o meu ministério lá em Paraíso. Na verdade, assim, eu não tenho um dia específico de conversão, né? Eu fui criado na igreja presbiteriana e estou nela a vida inteira, né? Então, assim, não tenho bem um dia específico que eu fui convertido. Eu acho que eu sou convertido desde que me entendo por gente. Então, ou seja, a vida inteira eu estou na igreja, né? Então, ou seja, não tive um momento. Então, a minha caminhada cristã, me lembro muito bem dos 6 anos para cá, quando eu comecei a fazer parte de Liga Juvenil, depois o CP e tal. Então, a vida inteira eu estou na igreja. Perfeito. Isso é inclusive uma coisa que eu escutei na pregação do pastor Eduardo, José Eduardo, o outro pastor aqui da nossa igreja. Ele também falou que nunca teve esse momento específico, né, de conversão. Ele como também nasceu na igreja, né, ele já nasceu crente, então ele é crente desde que ele nasceu, desde que ele é pequeno. Eu tenho uma pergunta. O senhor tem alguma... Com certeza tem várias, né? Mas principalmente assim, na adolescência, um momento que te marcou muito, um momento que o Espírito Santo falou com você? Olha, a minha adolescência foi extremamente intensa dentro da igreja, né? Eu fui presidente de federação, né, do meu estado lá do Tocantins. Então, os momentos muito marcantes na minha vida foram alguns acampamentos que tiveram, alguns encontros de adolescentes que tinham. Era uma vez por ano que tinha, então conseguimos reunir por volta de 200, 250 adolescentes. Então, assim, foram muito marcantes para mim, nesse caso específico. Então, foi esses acampamentos, esses encontros que tinham de adolescentes no estado. Né? Sim. Pastor, eu acho que isso é mais um pouco de curiosidade também, mas é por ser parte do que, por exemplo, nós começamos, quer dizer, eu, por exemplo, eu sou de 2004. O senhor não esteve exatamente na fundação da igreja, não sei dizer se é exato isso, mas o senhor entrou enquanto ela estava sendo construída, formada, e eu tenho muita curiosidade sobre como foi esse processo, porque a gente é de um tempo depois e a gente não vê exatamente como aconteceu. Então, Você fala a igreja aqui do Novo Horizonte? Sim. Tá. Não, essa igreja aqui ela foi fundada em 79. Então, na época, eu só tinha 2 anos. Né? Mas quando eu vim para cá, foi em 2002. Então, eu tinha 24 anos. Tinha saído pouco da adolescência. Né? Então, o meu processo aqui na igreja, assim, ela já existia há 20 e poucos anos. Né? Então, foi apenas dar continuidade ao trabalho que eu já tinha. Né? Então, eu não necessariamente fundei o trabalho, né? Então, ele já existia há mais de 20 anos, né? Então, é isso, eu estou fazendo aqui as contas aqui, né? Então, acho que a igreja faz 43, né? Não, é Sim. mais, né?
Isso, 43 anos que ela faz. Então, eu estou aqui há 20, ela tinha 23 anos. Então, na verdade, eu só dei continuidade ao projeto que já tinha, né? Perfeito. Sim, só Você era mais pequenininho, hein? Jovenzinho quando eu cheguei aqui. Mas, principalmente, como foi essa vinda do senhor, da cidade do senhor para cá? Pois é, eu era pastor lá em Paraíso, do Tocantins. Eu era capelão de uma escola presbiteriana de lá. Lá eu fiquei dos meus 21, 22 a 23 anos. E aí, no mês de outubro de 2001, eu recebi um convite, na época, do pastor que estava aqui. Ele me ligou, porque estava precisando, querendo um pastor para trabalhar com jovens e adolescentes. E aí, então, na ocasião, eu era jovem, né, e era solteiro e tal, então ele me convidou para conhecer a igreja. Então, lá para o mês de novembro daquele ano, eu estive aqui na igreja para conhecer, conversei com o conselho e me fizeram um convite para vir para cá no ano seguinte. Então, foi dessa forma que aconteceu, né? Perfeito. Como a gente já falou um pouco da sua história, já deu para a galera conhecer um pouquinho do senhor, a gente queria abrir para alguns assuntos populares, né? Que no momento que a gente está na adolescência, é muito comum a gente escutar, a gente ser questionado sobre isso, certo? E a gente queria falar um pouco sobre aborto. O que o senhor acha? Sobre o quê? Aborto. Na visão cristã. Começar com o aborto? Um assunto Isso, simples, já fácil. Começa com cara. um bem polêmico. Que é uma coisa que a gente escuta muito como adolescente, como cristão, né? A gente é bem questionado. É uma pauta que está bem aberta ainda nos dias de hoje. E a gente queria saber um pouquinho sobre isso na sua visão. Pois é um assunto complexo, né? Sim. Mas é o seguinte, vamos pensar no que é o aborto. O aborto é uma decisão que a mulher toma de interromper uma gravidez. Estou dizendo dessa forma muito simplória porque ela não acontece da mesma forma em todos os lugares. Há países, por exemplo, que permitem um aborto com 3 meses, alguns países permitem na gestação quase que inteira e tudo mais. As motivações que as pessoas falam do aborto têm a ver muito com o direito da mulher e um assunto, um argumento que é muito usado, tem muito a ver com uma questão de saúde pública. E aí, biblicamente falando, tanto um argumento quanto o outro, eles são bastante equivocados e contrários. Quanto à questão do direito da mulher, tem mais a ver com o direito da mulher não ficar grávida. Esse é um direito que ela tem. Sim. Quanto à questão de saúde pública, por exemplo, é um assunto muito delicado, porque é tratar a gravidez como se fosse uma doença em si. Uhum. E o argumento que é muito usado é porque algumas pessoas têm recursos, no caso, para abortar, enquanto outras pessoas não têm. Então, por isso que é argumento que é uma questão de saúde pública. Mas a questão do aborto, no meu ponto de vista, e vejo na questão bíblica, é uma questão moral. Não é nem uma questão religiosa, é uma questão moral. Nenhuma pessoa, nenhum de nós que está aqui, existe e veio ao mundo de uma outra forma, a não ser tendo sido gerado dentro do corpo de uma mulher. É assim que as coisas funcionam. Perfeito. Daí, então, quando você interrompe uma gravidez, você pressupõe claramente que aquele ser vivo, aquele ser humano, ele iria sobreviver se não houvesse essa intervenção nesse caso. Portanto, é muito mais uma questão moral do que necessariamente uma questão do direito de uma mulher. Por exemplo, se uma mulher tem 10 filhos e eles estão passando necessidades, uma mulher teria o direito de matar 5 dos seus filhos, movido pela paixão ou pela preocupação de que eles estão passando fome? É óbvio que não. Então, nesse caso, por exemplo, quando estamos falando de uma gravidez, nós não estamos falando da mulher. Nós estamos falando de um outro ser que está dentro da mulher, que naturalmente não poderia ser gerado de uma outra forma.
Certo. Existem casos, por exemplo, que a lei brasileira permite, quando uma mulher é violentada, que é um caso diferente, quando tem o risco, por exemplo, da saúde da mulher, e em outros casos, por exemplo, quando a própria criança já foi constatado que ela não vai sobreviver e tudo mais e tal. Aham. Nesse caso, a lei dá à mulher o direito. Fora isso, eu entendo que é sempre uma questão moral. Sim. Então, ou seja, a perspectiva bíblica é não aceitável o aborto. As pessoas precisam ser responsáveis para que tomem decisões. Uma delas é esta: a sexualidade é para o casamento. Sim. Então, dentro de um casamento, faz-se escolhas na hora de estar grávida. Agora, caso ocorra alguma coisa nesse sentido, é preciso separar as questões. Ou seja, uma questão é um ato, uma questão é um ser vivo que está lá. Se uma mulher tem o direito de interromper a vida de alguém dentro dela, de um ser dentro dela, para mim, então, é uma questão muito complexa, uma questão moral, né? Como a gente está nessa idade, né, essa questão é muito levantada, porque os adolescentes de hoje em dia, eles não seguram, né? Assim, às vezes acabam tendo relações sexuais, e aí uma das opções para não, né, ter um filho é essa questão do aborto aí, que muita gente defende exatamente por isso, né? Só um detalhezinho, e essa não é uma questão simples. Uhum. Por exemplo, é uma questão muito complexa, porque, assim, claro, obviamente, para o bebê, né, para que está sendo gerado, é cruel. Não existe um aborto saudável, é uma coisa cruel, né, e tudo mais. Mas também para a mulher não é algo tão assim, não danoso nesse caso. Então, ou seja, uma pessoa que não está num contexto bíblico, que é uma pessoa crente, eu diria que deveria se cuidar. Uma pessoa crente, eu diria, espera o momento certo, né? Ou seja, qualquer alternativa, colocar o aborto como alternativa, eu acho que é uma alternativa muito drástica, né? Muito perigosa e muito danosa para a saúde da mulher. Eu já vi até um caso, tipo assim, de mulheres que não puderam nunca mais engravidar, porque, tipo assim, engravidou na adolescência, fez um aborto, aí nunca mais pôde engravidar por causa desse dano. É uma questão séria. E tem muita gente que fala, tipo assim, mas o aborto é a solução, mas não sabe nem como que é feito o aborto. E aí vem Então, uma pergunta assim, por exemplo, a gente fala tanto de matar, né? Poxa, será que Por exemplo, uma criança está com 1 mês de gestação. Se nada ocorrer, com 9 meses, essa criança, 40 semanas, ela vai nascer. Então, por que tirar um ser que está sendo gerado é menos mal e menos danoso do que tirar uma vida de alguém que nasceu? É por isso que eu falo, o aborto é uma questão moral, né? Ou seja, é uma questão de não entender que estamos falando de um ser vivo. E como eu falei, nenhum de nós existe de uma outra forma. Todos nós nascemos de uma mulher. Ninguém nasceu de uma árvore, né? Ninguém nasceu de um animal, nascemos de uma mulher. Então, o meio natural e normal é este. Se você interrompe, então é uma questão moral, né? Sem falar nas motivações, né? Me lembra muito também essas questões de gravidez múltiplas, né? Tipo, uma mulher está grávida de 6 filhos. E aí a pessoa fala assim, olha, o médico, no caso, ele fala, tipo, a gente indica abortar 3, porque não há chance, né, de 3 morrerem. Ela, tipo, tem a chance dos 6 sobreviverem. Tem a chance dos 3 Sim, obviamente, saudáveis. isso tem casos aí, assim, né? Então, na verdade, o aborto é uma questão moral. Ainda que as pessoas discutam como direito da mulher não engravidar, eu penso. E a questão da saúde pública, eu acho que saúde pública é zika, chikungunya, dengue, isso sim é uma questão de saúde pública. A partir do momento em que a mulher está gerando uma vida, o corpo dela não é só dela mais, Exatamente. Né? É uma outra pessoa que está lá. Quer dizer, está dentro dela, mas é um outro ser, não há lógica. Pastor, ainda dentro desse assunto e puxando um pouquinho o que o senhor falou sobre sua vida pastoral no começo, como é que está o preparo desses líderes, pastores, né?
Não sei como foi o seu preparo para isso, para essas questões morais. E como é que é o preparo desses líderes hoje para enfrentar uma turma dessa aqui com tantas dúvidas sobre isso? Pois é, no meu tempo, especificamente, esse não era um assunto tão comum quando eu fiz seminário, quando eu me formei e assim por diante. Esse é um assunto que está se tornando cada vez mais comum nas pautas agora, né? Eu não sei, André, dizer exatamente assim, de forma específica, mas eu penso que hoje os seminários também têm adentrado esses assuntos e esses temas para se discutir, porque se tornaram pautas do cotidiano. Hoje, por exemplo, essas questões elas estão inflamadas nas escolas e penso que os pastores, especialmente os mais jovens, que estão saindo de forma inevitável, devem pensar. Agora, a problemática que eu vejo é se a perspectiva cristã verdadeira está sendo ignorada e negada por alguns. Essa tentativa de querer moldar a igreja à cultura pode ser um sério problema para algumas pessoas, mas eu penso que hoje acho que os seminários começam a discutir sobre um assunto que é uma pauta que se tornou do cotidiano, né? Agora, no meu tempo não era muito comum, né? Era algo que não era falado assim muito abertamente e tal. Hoje é muito comum celebridades falarem que abortaram e tal, como um sinal de liberdade e tal. Muitas vezes é apenas um espírito narcisista, de alguém que não quer que uma criança atrapalhe a sua carreira. Mas assim, o senhor teve que se virar nos 30, não teve esse preparo acadêmico. Então, o senhor teve que se virar nos 30. Sim. A primeira vez que o senhor foi deparado com essas questões, o senhor já teve essa experiência real com algum membro ou não? Não, foram só dúvidas assim mesmo, perguntas? Como membro da igreja, ninguém nunca me perguntou assim diretamente: e aí, pastor, eu vou abortar ou não vou abortar? Isso não aconteceu. Agora, essas perguntas, sim, e muito mais agora, elas, né? No meu caso específico, eu tenho me preparado, né? Eu tenho lido, estudado. Uma matéria que eu dou no seminário é exatamente apologética, né? Que é uma defesa da fé. Então, eu tenho lido sobre o assunto e pesquisado sobre o assunto nesse sentido. Então, eu tenho sido inquirido nesse aspecto. Agora, uma pessoa assim, chegando e dizendo assim: olha, eu vou abortar, o que você acha? Isso não. Essa experiência ainda não tive, né? E na questão de estudar e de ler sobre, eu acho que está muito bem claro na Bíblia, né? Que fala diversas vezes que a gente só pode ter essa relação sexual após o casamento, né? E, inclusive, um outro ponto que eu escutei na pregação uma vez, que é a questão dos 10 mandamentos, né? Em que um mandamento fala que não matarás, né? O ato do aborto é você estar tirando uma vida ali. Sim, é por isso que eu falei, o aborto, fora essas questões que a lei brasileira já permite, e aí uma outra discussão, né? Ela é uma questão moral. Sim. Ou seja, é tirar uma vida de alguém. Simples assim, né? Sim. Mais alguma pergunta aí que vocês querem levantar? Aproveitando esse trem do aborto, que liga muito ao feminismo, qual a sua opinião, pastor, sobre o feminismo? Eu acho que tem vários tipos de feminismo, né? Eu acho que uma pauta feminista, no sentido de valorização da mulher, de respeito da mulher, de colocação da mulher com direitos, né? Ou seja, muitas mulheres, às vezes, estão no mesmo lugar de trabalho e a mesma função de alguém ganha menos. Eu acho que essa é uma pauta justa, né? Agora, há um outro tipo de feminismo, que é um feminismo que é meio esdrúxulo, né? Que é quase uma competição com o homem. Existe um tipo de feminismo hoje que é uma tentativa quase que de um apagamento, se essa palavra existe, da masculinidade. Então, esse tipo de feminismo, por exemplo, é um tipo de feminismo que é rivalizar. E aí quebra-se, na verdade, um conceito bíblico. Deus fez o macho e a fêmea com funções diferentes. Esse processo se encaixa muito bem, é pleno, perfeito e tudo mais. Então, esse tipo de feminismo, de novo usar a expressão, meio que de um apagamento do homem, ele é algo assim, danoso e desnecessário. Não é uma perspectiva bíblica. Ou seja, uma tentativa de valorização da mulher, nesse sentido do respeito, de dar a dignidade e tudo mais, é justo. Acho que essa tentativa é positiva. Que é o começo do feminismo, era nessa intenção, né? De como igualar a mulher ao homem,
Mas aí já ouvi várias vezes, inclusive em alguns podcasts mesmo, que foi crescendo para um lado errado, né, o feminismo. Foi Porque a crescendo. questão, assim, não é só a questão de igualar, porque assim, nós temos que entender que homens e mulheres são diferentes. Sim. E essa diferença tem a ver com a criação bíblica. Isso não é ruim. Cada um tem seu Quer papel. dizer, cada um tem sua função, seu papel, e o negócio se preenche. Sim. E aqui não tem a ver, por exemplo, com profissão, do que uma mulher faz, um homem faz, não é isso. Tem coisas que podem ser levadas para uma igualdade, com questão profissional, por exemplo, né? Mas tem questões que são funções, não há problema nisso. O problema do feminismo, nesse caso extremo, que está chegando a um ponto, é a questão mesmo de quase uma competição com o homem, né? De diminuição da masculinidade. Acho que isso aí é muito perigoso, né? Sim. Dentro de um contexto bíblico cristão, é danosíssimo. Eu vi uma vez que a intenção do feminismo não era igualar a mulher com o homem, e sim destruir a família, já que mulheres feministas querem trabalhar, né, e não cuidar dos filhos, né? Então, tipo, não ficar em casa para cuidar dos filhos, já que isso seria uma coisa ruim. Então, eu queria saber se é isso ou se é para igualar mesmo. Olha, essa luta feminista ela é muito antiga. Eu acho que, no princípio, a ideia central era essa ideia mesmo de encontrar direitos, que era nobre, justo e tudo mais. Mas, como tudo na vida cresce, desenvolve, vai criando outros rumos, eu acho que o feminismo chegou nesse sentido. Então, por exemplo, nesse caso da maternidade, por exemplo, muitas mulheres hoje, elas optam ser mães mais velhas, né? Aí uma outra discussão, outro contexto. Prefere fazer sua faculdade, criar sua profissão e tudo mais e tal. Até aí, não vamos nem entrar no mérito de uma discussão. Mas quando eu não tenho informação, por exemplo, nesse sentido que a Ana Clara disse, por exemplo, de um feminismo tão radical de destruir a família no sentido de não ter filhos. Mas é óbvio, né, que se chega nesse ponto é algo extremamente radical, drástico e danoso nesse sentido. O que eu vejo hoje em dia por uma tentativa de colocação da mulher no mercado de trabalho. Todas as meninas hoje querem fazer uma faculdade, estudar o que é nobre, o que é justo. A tendência natural é postergar a maternidade. Aí sim entra outras discussões, né? Nesse caso específico, se não há possibilidade de conciliar, se deixar para postergar a maternidade para tanto tempo é saudável e tudo mais. Mas esse tipo de feminismo radical, que propõe, como eu falei, um apagamento da masculinidade e a própria extinção da maternidade é algo completamente danoso e complexo, né, e ruim. O apóstolo Paulo vai dizer que a mulher é preservada exatamente por esta dádiva de ser mãe. Toda mulher, por exemplo, que é mãe, que dá à luz, ela sabe a beleza e a grandeza e a glória, é algo que nós homens não temos esse privilégio, a gente não consegue gerar um filho. Isso é uma dádiva divina, é uma bênção do Senhor. Sim. Eu queria fazer um comentário que eu acredito que, assim, quando tem uma mulher que tem um trabalho que ocupe muito tempo, enfim, que não tenha muito espaço, assim, para encaixar o filho, entre aspas, e o marido quiser ficar em casa cuidando do filho, eu acho que é uma coisa muito viável, né? Eu acho que depende de casal para casal. E entrar em um consenso para saber se vamos deixar o filho com a babá ou não vamos ter filhos por enquanto, entende? Porque eu acho que se a mulher quiser ter uma profissão que exija muito dela em tempo integral e quiser ter filhos, eu acho que pode sim, só tem que achar formas e caminhos de conciliar tudo. Pois é, só há uma problemática nessa questão. Existe uma questão de função, de papéis, e que, biblicamente falando, e aqui entra, é uma outra discussão, por exemplo, se a mulher deve trabalhar, porque aí, de fato, é um consenso do casal. Mas, biblicamente falando, nunca poderíamos anular a função masculina. Por exemplo, o homem nunca deve, ainda que a sua mulher trabalhe, ainda que divide tarefas, divida as contas, ainda, por exemplo, que decida ter filhos depois, e nesse processo tem negociações,
o homem nunca pode abrir mão da sua função de provedor, da sua função do guardião, do protetor da casa. Então, por exemplo, no momento que há essa inversão, por exemplo, onde a mulher assume essa responsabilidade do homem, isso é complicado. Complicado para a mulher, porque ela vai trazer sobre si um peso e um fardo que, biblicamente, Deus não colocou sobre ela, colocou sobre o homem. Poderá gerar homens sem a devida responsabilidade que devem ter, e isso vai trazer, naturalmente, um desequilíbrio no processo de filhos. Então, seja, nada contra a mulher trabalhar, nada contra criar acordos para esperar os filhos, e aí vão negociar casal por casal, porque aí tem N fatores, às vezes tem trabalho de meio período e tal, mas anular a função masculina, nesse caso, não é saudável. Não é saudável para a mulher, como eu falei, vai trazer para si uma responsabilidade que biblicamente é do homem, e vai trazer para o homem uma situação complexa, e no aspecto de filhos não é muito saudável, né? Bom, pastor, e como a gente trouxe o senhor como nosso convidado, a gente queria conhecer mais de você, a gente queria perguntar também como você lida com essas coisas dentro da sua casa. Por exemplo, com o papel da sua esposa, com como você prefere educar seus filhos, se o senhor quiser falar, né, que é uma questão meio pessoal, e como você lida com esses problemas cotidianos aí que a vida impõe para a gente, como crente. Pois é, no meu contexto, por exemplo, eu sou pastor, além de pastor, sou professor, e ainda resolvi fazer uma faculdade, outra, né? Então, a minha vida tem uma dinâmica. Minha mulher também trabalha fora, nós temos 2 filhos. A gente lida com essas questões, é claro que é muito complicada essa situação, porque você tem um marido ocupado, uma mulher ocupada. Então, no caso do meu filho, nós temos alguém que nos ajuda num certo horário, ambos estudam pela manhã, então isso já facilita no horário. E aí a gente vai, usando a expressão aqui do André, vai se virando nos 30, na organização desses processos todos para ocupar espaço. Somos muito gratos também, porque os avós nos ajudam, né, em várias questões, mas temos lidado com essas questões todas, né, temos labutado. Então, nós temos um apoio dos avós que têm nos ajudado, temos alguém que nos ajuda com meu filho, mas minha mulher trabalha, então a gente se esforça e labuta para conciliar todas as questões, né? Não é fácil. Pastor, e o senhor sempre quis ter filhos assim? Ou foi uma ideia que foi amadurecendo com o tempo? Assim, a ideia amadurece com o tempo, né? Quando a gente é adolescente, jovem, nem tanto. Eu sempre quis ser pai, né? Mas essa ideia mesmo cresceu quando me casei, né? Que aí sim, vai chegando um tempo que o casamento vai querendo filhos, né? Então foi o que aconteceu, né? Mas essa ideia mesmo veio mais depois que eu me casei e tal, né? Bom, é isso. A Ana Clara vai perguntar agora. Desculpa. Eu queria só voltar um pouquinho na pauta do... Ai, meu Deus. Na pauta do feminismo, porque eu meio que perdi, assim. Quando a mulher, tipo... Eu já vi vários exemplos de mulheres que, tipo, são casadas e tudo mais, com homens, né? Mas elas desempenham todo o papel na casa. Tipo, elas trabalham, elas pagam tudo e tudo mais, e o homem fica, tipo, como a dona de casa. Porque elas, tipo, elas se acham que, tipo, elas podem segurar tudo. Isso, mais capacitadas, exato. E eu acho que isso, tipo, muitas vezes vai até certo ponto, tipo, até onde convém para elas. Igual aconteceu a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, muitas mulheres não quiseram, tipo, fizeram muitos protestos para que elas não precisassem se alistar. Acontece o quê? Tipo, se alistar para ir para a guerra, sabe? E, tipo, só que elas se acham superiores, não é? Então, por que elas não vão também, entende? Então, tipo... essa pauta aí, ela é muito relativa, já que muitas delas pegam só o que elas querem. E aí, quando, na hora do vamos ver, não... É por isso que essa questão da igualdade, em alguns aspectos, ela não é possível, certo? Foi o que nós falamos aqui. Biblicamente, homens e mulheres são diferentes para ser diferentes, com funções diferentes. Deus criou homem e mulher para completar essa funcionalidade, certo?
Essa questão que a Ana Clara falou tem a ver com isso que a Bruna falou. Esse não é o ideal bíblico, de um homem que fica em casa e uma mulher que vai sustentar a casa. Sim. Nada contra uma mulher e um homem que trabalham, mas o homem não pode anular a sua pauta de responsabilidade de ser o responsável pela sua casa. Os homens precisam assumir a sua casa, assumir suas mulheres, assumir os seus filhos, assumir a provisão da sua casa e do seu lar. Esse é o padrão bíblico. Se a mulher vai trabalhar ou não, aí é uma outra história de negociações. Tem muitas mulheres, por exemplo, quando têm filhos, optam em não trabalhar mais, só para cuidar pelos filhos, que talvez seja o ideal. Alguns contextos não permitem isso. Às vezes, financeiramente, o casal precisa da parceria dos dois. Porém, todavia, isso não anula a responsabilidade do homem e da mulher. É claro que, em questões familiares, por exemplo, cuidar da casa, dos filhos, é responsabilidade de ambos, né? Bom, e ainda voltando, né, nesses assuntos assim que praticamente o mundo impõe sobre a igreja, né? A gente também quer levantar aqui uma discussão sobre os movimentos LGBTQIA+, né? Como o Pedro levantou aqui no nosso grupo. Ele falou que algumas vezes, na faculdade que ele faz, ele é lidado como machista, retrógrado e outros adjetivos. Porque, né, como cristão, a gente não apoia, e aí ele é cercado por críticas, né, por coisas ruins que falam para ele. E como a igreja como os crentes, né, a igreja deve lidar com essas coisas no seu meio. Hein? Te falar um pouco. É porque, tipo assim, tanto em escola quanto em faculdade, se você tiver, pelo menos, como sou homem, se eu falo que eu não apoio o movimento, automaticamente eles já me chamam de machista, ou algo do tipo. Mas eu tenho que manter meu posicionamento, eu tenho que deixar claro aquilo que eu acredito e aquilo que eu creio. Então, sim, como lidar com isso e também, mais para o senhor falar sobre isso para o pessoal aqui, que muitas vezes o pessoal se cala, se mantém meio introvertido, acaba não falando aquilo que deve falar e ser falado. Ou até mesmo se encaixa, né? Até mesmo se encaixa com essas pessoas e acaba indo para um lugar ruim. Esse é um assunto complexo, como o primeiro do aborto, porque a gente vive hoje num momento cultural onde esses temas são pautados o tempo inteiro e vêm sobre a gente o tempo inteiro. Mas deixa eu ler um versículo aqui que fala um pouco sobre isso. Não sobre isso, mas sobre essa ideia. Aí responde o que o Pedro diz. João 15, verso 18, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, não há compatibilidade entre as pautas cristãs e as pautas vigentes no nosso mundo, na faculdade, assim, no sentido moral do termo, né? A gente está vivendo um tempo hoje que essas pautas, elas têm sido colocadas sobre nós de maneira muito intensa. Nós precisamos nos posicionar sempre. As nossas convicções, as nossas verdades, sempre devem ser posicionadas. Mesmo que para isso sejamos chamados de ultrapassados e assim por diante. Isso é natural, não tem jeito você ser visto como sendo um homem ou uma mulher modernos se você coloca essas pautas cristãs. Agora, a maneira como nós lidamos com o outro também precisa fazer parte da nossa conduta cristã. Isso não quer dizer que temos que ser agressivos, não quer dizer que nós temos que ser mal educados, não quer dizer que nós devemos que destratar pessoas, que nós não podemos conversar com as pessoas e tratá-las com dignidade. Ou seja, isso é possível. Agora, não apenas nessa pauta, como qualquer outra pauta, a gente deve sempre se posicionar. As pessoas sempre precisam saber o que cremos, o que nós acreditamos. Temos que tomar muito cuidado para a gente não cair num certo sincretismo cultural dos nossos dias, que é começar a pensar que porque todo mundo faz, temos que fazer também. Porque todo mundo acha, não. A gente precisa entender que, como cristãos, nós temos uma cosmovisão cristã baseada na Escritura. A sexualidade, por exemplo, ela tem um caminho próprio no mundo. Nós somos crentes, então a nossa sexualidade é baseada na Escritura. Seremos zombados, criticados, ridicularizados
problemas. É a questão que o Pedro falou, É a né? nossa visão. Algumas vezes as pessoas até ficam tímidas e não levantam a sua visão Claro, é como cristã eu para não falei, ser submetido a não esses precisa comentários. ir nos tapas, entendeu? Esse tipo de conflito, isso é desnecessário. Porque não apenas isso, nós encontramos pessoas no dia a dia que não creem em Deus, que são mentirosos, que são assim, que são assados, gente que tem posturas, que fumam, que bebe, coisas de várias coisas que nós não concordamos. Trate todo mundo com dignidade, com carinho, com afeto, mas precisamos sempre nos posicionar. Quando o apóstolo Pedro fala assim, eu vou ler para não dar rata aqui no versículo, né? Sou ruim para... Fico parafraseando o versículo. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, diz o seguinte para a gente. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre prontos para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Santificai a Cristo, ou seja, não sejam neutros. As pessoas precisam saber que vocês são crentes. Como? Porque vocês falam, mas porque vocês vivem como crentes. Quando vocês forem questionados algum assunto, deve se posicionar. Se posicione com respeito, se posicione com carinho, com afeto e tudo mais. Mas o não posicionamento também é prejudicial, não é saudável. Eu conversei com a minha mãe uma vez sobre essa questão e ela falou que a gente devia... porque não é da nossa religião, né? Não entra no cristianismo a parte LGBT. Mas a gente não pode crucificar o outro, nem falar, tipo assim, você não vai para o céu, essas coisas. A gente tem que receber ele de braços abertos na igreja e mostrar a verdade de Cristo, mostrar qual o caminho certo, ao invés de julgar, tacar pedra. Na verdade, no cotidiano mesmo, por exemplo, todo mundo aqui lida com pessoas, conhece pessoas, ou tem parentes, pessoas que são gays. Sejam gays ou qualquer outra pessoa, todas as pessoas devem ser tratadas com dignidade. Agora, nós precisamos sempre nos posicionar, ou seja, quando formos questionados com a nossa fé, é preciso que as pessoas sejam levadas, com o nosso testemunho, a entender que existe uma verdade bíblica. Elas podem não aceitar, elas podem não concordar, mas a gente crê nessa verdade. E nós temos o direito e o dever de viver essa verdade, né? Agora, a negociação, no sentido assim, de achar que pautas não cristãs devem ser aceitas, como posso dizer, engolidas, como se fosse tudo normal e natural. Não, isso aí a gente precisa se posicionar na nossa perspectiva como aquilo que a gente é. Ninguém é neutro, queridos. Não existe neutralidade no mundo. Todas as pessoas, quaisquer que sejam, todas as pessoas têm o seu ponto de vista, todas as pessoas têm suas perspectivas. Só que tem pensamentos hegemônicos, ou seja, de tempos em tempos tem um pensamento que prevalece sobre outros. O nosso pensamento cristão hoje é um pensamento que, infelizmente, ele não é mais hegemônico. A cultura vigente tem outros pensamentos contrários ao nosso. Do mesmo jeito que as pessoas têm o direito de ter os seus pensamentos, a gente precisa ter os pensamentos e agir como tais. Uma coisa importante para a gente pensar, o problema da igreja visível, das nossas comunidades, não é o mundo lá fora, somos nós. O problema é que a gente vai sendo influenciado por a cultura que nos cerca, em vez de viver a nossa cultura cristã. A gente precisa ser o que a gente é, crentes, porque cada um é o que é. Quem não é crente, age como não é crente. A gente é crente, age como tal. Do mesmo jeito que nós somos respeitados, todo mundo aqui, tem amigos não crentes que tratam vocês com muito respeito, não tem? Parentes, amigos, faça a mesma coisa. Sejam gentis, a gentileza é um bem que temos que ter, isso é cristão. Jesus nos ensina a amar a todos. Nós não devemos, como ninguém é assim, aceitar ou concordar, porque temos uma perspectiva cristã. Amar não significa aceitação de ideias. Tem a ver com tolerância e com respeito. Tolerar não é sinônimo de concordar. A gente não concorda com pessoas da nossa própria família, muitas vezes.
Agora, temos o dever de tolerar e respeitar. Agora, se posicionar como crente é fundamental. O problema dos crentes hoje em dia é que se escondem. Tem vergonha quando são questionados. Ah, você é crente? Ah, eu não sei e tal. Esse é o problema. Dentro de faculdades, por exemplo, devemos ser o que somos, crentes. Porque lá todo mundo é. Quem não é crente age como tal, não é isso? É que, pastor, que nesse contexto da escola ou da faculdade é algo que você vai frequentar assim o ano todo e cada vez mais vai se tornando um ambiente hostil, tipo, de você mostrar esse seu posicionamento. E então assim cabe para isso, eu queria fazer até uma pergunta para o senhor, porque cada vez as coisas vão acontecendo mais cedo. Por exemplo, eu falo, quando eu estava, por exemplo, no nono, começava, por exemplo, você já via ali, não sei, uma festinha, o pessoal já começava a beber. Aí você vai vendo isso acontece mais cedo, e vai mais cedo, mais cedo e mais cedo. O senhor, como pai, por exemplo, dá medo disso de relação a ter um filho, de estar inserido nesse contexto, porque é muito mais cedo, vai sempre voltando. Então, como que o senhor, assim, lida com isso de ensinar os seus filhos para poder tá entrando nesse contexto? Porque realmente é bombardeado o tempo todo com esse tipo de coisa, sabe? Existe duas instituições que devem ser valorizadas: a família e a igreja. A família e a igreja, hoje, para crentes, são os únicos ambientes nos quais eles vão ouvir verdades cristãs. No ambiente educacional, seja ele de ensino médio ou de uma faculdade, é um ambiente eclético, amplo, aberto, onde é dito e falado todas as coisas, deve ser assim mesmo. Não é esse o problema. Então, entendo que, por exemplo, meus filhos são crianças, né? São ainda pequenos, mas desde já eu estou convicto de que devo inseri-los dentro do contexto eclesiástico de igreja, e desde então devo ensiná-los a viver essa fé. Acho que cabe aos pais terem discernimento para saber que tem certas questões que não são saudáveis para os filhos. Hoje, cada vez mais, adolescentes bebem, fumam, a questão da sexualidade é cada vez mais aguçada e diminuída. Obviamente, cabe aos pais e à igreja instruir adolescentes a que fujam deste modismo secular. Não é porque todo mundo faz que temos que fazer, não. A nossa moda é a moda de Cristo. A nossa perspectiva é a perspectiva de Cristo. Na perspectiva secular, somos caretas, sejamos caretas. É assim que somos. E não há nenhum mal nisso, pelo contrário. Somos livres, alegres e felizes, porque somos crentes. Do mesmo jeito que alguém se considera feliz por não ser. Agora, cabe a gente ensinar. Igreja, os pais, sim, desde pequenos. Pois é. Como pai que eu também sou, essa semana eu estava conversando com a esposa sobre isso. A gente conversou com uma amiga e ela testemunhando que ela tem uma filha adolescente e como essa filha mudou da água para o vinho, da primeira idade ali para a adolescência. A gente fica muito preocupado. Qual que é o seu plano, pastor? O senhor tem 2. Né? Parece que essa mudança é quase como um interruptor. De uma hora para outra, é um adolescente com um monte de dúvidas, né? Com um monte de modismos, né? E a gente quer que ele continue um bom careta. Né? Olha, todos nós somos influenciados por alguma coisa. Vocês adolescentes, muito mais ainda. Escola, professores, amigos e tudo mais tal. Eu acho que como pais, acho que os pais erram, porque deixam de se preocupar com a vida espiritual dos seus filhos. Muitos pais vão relaxando e ficando relapsos com isso, à medida que as crianças vão se tornando adolescentes. Então, eu acho que o primeiro ponto são que os pais jamais se esqueçam que serão pais na infância e na adolescência. Queridos,
Pais é para ser pais mesmo. Esse negócio de pais amiguinhos não é a função de pai. Amiguinho, seja amiguinho da escola, na igreja. Pais é para ser pais. É para ser chato mesmo, é para pegar no pé. Essa é a função. E porque não existe ninguém que ame a gente como papai e como mamãe. Isso é um fato. Então, eu entendo que a função é esta, de ensinar. E aí eu entendo que, pelo menos no meu caso, por exemplo, que eu tenho me esforçado muito e tentado muito é estar perto dos meus filhos, trazê-los à igreja, falar de Cristo para eles, ensinar o máximo que eu puder, para encharcá-los. Porque todos nós, como eu falei, somos influenciados por alguém. Ou seremos influenciados pelos pais ou pela igreja, ou seremos influenciados por um professor da faculdade, ou por um colega, um vizinho. Todos nós teremos uma influência. Então, é uma guerra que estamos vivendo. Então, a função nossa é influenciar nossos filhos, né? Se não influenciar, mas... Eu queria só fazer um comentário aqui, porque além do nosso posicionamento como cristãos, né? Por exemplo, em uma ocasião que a gente está numa festa, alguma coisa assim, e alguém oferece bebida, cigarro, etc., etc., tem a questão de fazer muito mal, né? Além do nosso posicionamento, é uma coisa que se você começar a criar o hábito de fumar, por exemplo, ou beber, agora a situação vai só se agravar com o tempo, né? Agora e depois. Porque, na verdade, tudo isso são modismos. São modismos. E se a gente na fase de vocês, as pessoas vão sendo levadas por outros. Meus amigos fazem bobagem. Não caio nessa tolice. Na verdade, seja bebida, seja fumos, agora está em modo cigarro eletrônico, é uma tragédia. Você entende? É um caos, vai dilacerar a saúde de todo mundo. Isso aí é uma coisa que não tem nenhuma paz. Até porque, tipo assim, o nosso posicionamento cristão, ele não vai só da nossa moral, como, por exemplo, a Bíblia, ela é um manual para a nossa vida. Então, se faz mal, é por isso que a gente não pode fazer, entendeu? Uma coisa está ligada à outra, não é separado. Faz mal e está na Bíblia, entendeu? As duas coisas estão ali. É isso que eu queria falar, só complementar o que você disse. Sim, a Bíblia condena e faz mal. Exato. Só para a gente especificar aqui, a gente está lançando esses questionamentos bem fortes e polêmicos, assim, porque é algo que aparece na nossa vida com o adolescente, né? É algo que a gente enfrenta quase todo dia na escola, é algo que a gente enfrenta na rua, é algo que a gente enfrenta quase todo dia. A gente queria saber, como o senhor, como é pastor, né? Saber do senhor como lidar com essas coisas, né? E aqui a gente vai abrir outro questionamento que é bem levantado aqui entre nós adolescentes, é a questão da tatuagem, né? É algo que está se tornando cada vez mais comum, né, para os adolescentes, assim, até onde eu vejo, né, dos adolescentes de 16, 15 para cima, já estão com esse pensamento aí na cabeça, né, de fazer uma tatuagem, de desenhar no seu corpo. E a gente queria saber se realmente é pecado, se a igreja condena, se pode ou não, e como é que é? Seguinte, um conselho que eu dou, antes de chegar na tatuagem, é como lidar com essas questões. Olha, vou dar um conselho para vocês. Dia 22 agora, eu fiz 45 anos, certo? Não estou ainda jovem, mas eu fui adolescente como vocês. Um dia vocês terão 45 anos. E passa muito rápido. Terão suas famílias, seus filhos, como eu tenho e tudo mais tal. Para mim, um grande diferencial foi exatamente a igreja. Eu vivi na minha vida as mesmas coisas que vocês viveram. Estudei numa escola, tinha críticas, zombarias. Tudo que vocês vivem hoje também tinha no meu tempo. As mesmas questões. O que não havia no meu tempo era uma tecnologia tão avassaladora que as coisas eram tão rápidas. Mas os mesmos pecados, as mesmas tendências, tudo isso existia. E o que nos guardava e que nos poupava de tudo isso era criar laços de amizades dentro da igreja. Inclusive, quando chegar o momento
nos relacionamentos, criar laços emocionais e sentimentais dentro da igreja. Isso vai criando liga, força, para estruturar vocês, porque nessa fase de vocês a gente precisa de amigos, os guetos que a gente cria, laços de amizade, e esses laços de amizade são criados dentro da igreja. Sobre a questão da tatuagem em si, a pergunta assim, é pecado? Eu diria que não. Não, não é pecado. Não haveria um argumento claro para dizer que é um pecado. Talvez seria pecado se nós julgássemos não a tatuagem em si, mas a motivação que a gente faz. Por que a gente quer fazer tatuagem? Estamos fazendo tatuagem no caso de vocês que são adolescentes, com a anuência dos pais, eles permitiram, estão fazendo a rebeldia, certo? Então, ou seja, esse elemento sim pode ser pecado. Particularmente, eu não tenho tatuagens. Eu particularmente não tenho tatuagens e não farei. Por uma questão assim, talvez por não ter sido acostumado com tal, por ser alguma coisa definitiva. E como a gente não sabe nada do futuro, a gente não sabe exatamente o que isso vai acontecer. Lembre-se, a cultura muda muito. Se hoje estamos na cultura da tatuagem, talvez daqui 20 anos, quando vocês tiverem 30, 35 anos, essa cultura mude. E pode ser que seja uma coisa que saia fora de moda. Por exemplo, você vê jogador de futebol que tem tatuagem no corpo inteiro. É um negócio muito complexo. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é pensar assim, vocês são adolescentes, ainda não se governam. Tem pessoas com as quais vocês estão subordinados. Ser crente é viver o que Cristo diz, então eu preciso respeitar os seus pais. Se os pais dizem que não, então é não. Quando chegar a uma certa idade, que vocês tiverem maturidade para fazer alguma coisa, a sugestão que eu dou é, sejam discretos. Façam alguma coisa que, se por acaso, no futuro vocês vierem se arrepender, vocês tenham alguma alternativa nesse sentido. Agora, dizer que é pecado em si, não. Agora, é preciso tomar cuidado com as motivações. Por que a gente faz as coisas? Eu faço porque todo mundo faz. Eu faço porque quero entrar na moda. Eu faço porque meus amiguinhos fizeram. Fujo desse modismo. Sim. Isso é uma tolice. Isso é uma coisa que não tem sentido nenhum. Quando chegar a hora e vocês quiserem fazer alguma coisa, estejam conscientes disso, né? Eu acho que essa questão da influência é muito assim importante, né, para um adolescente. Porque, dependendo do que alguns dos nossos amigos próximos fazem, a gente tem essa tendência ou vontade de fazer também, né? Que é, inclusive, uma forma que alguns adolescentes cristãos vão para o mundo, né, sem, às vezes, nem perceber, né? O amigo chama ali para uma festa, o amigo chama para fazer outra coisa ali e tal, pá. E aí, quando você viu, já está totalmente distante de Deus, sem você ter percebido tanto assim, sabe? É por isso que eu falei, mantenham-se firmados em Cristo e firmados uns com os outros. Fujam de tudo aquilo que pode afastá-los de Deus. Sejam festas, ambientes dessa natureza, eles vão influenciá-los, eles vão contaminar a mente de vocês, e sem que vocês percebam, como você disse, João Pedro, vai distanciá-los. Mantenham-se firmes com Cristo e uns com os outros, juntos, próximos, achegados. Essa é a ideia, né? Inclusive, um dos propósitos da igreja é justamente isso, né? Fortalecer a sua fé para você não ser influenciado assim tão rapidamente, né? Sim. Meio que a gente já estava em um assunto meio polêmico, mas meio que passando para outro. Um dos assuntos que a gente queria abordar era sobre as eleições. Eu queria falar um pouco antes, porque eu acho muito complicado em relação a isso. Assim, muitos aqui já têm 16 anos, já pode tirar o título de eleitor e está votando. A ideia, para mim, de que eu não tenho alguém a apoiar diretamente, porque, para mim, se ter que escolher entre algo menos pior em relação a, por exemplo, de tudo que Deus prometeu a nós, sabe? E ter que escolher entre um que se encaixa mais, um que, tipo, eu aceito esses erros e coisa desse tipo, isso me incomoda muito para poder estar elegendo um presidente, sabe? E queria saber a opinião do senhor sobre tudo isso. Meu jovem,
Augusto, infelizmente, no Brasil, não é de hoje, é de desde que eu me entendo por gente, as pessoas acabam voltando sempre nessa perspectiva do menos pior. Que é muito danoso, isso caracteriza a real situação no qual a gente está vivendo. E sempre viveu, talvez. Falta políticas públicas corretas, faltam propostas realmente corretas, reais, nesse sentido. Eu penso que, como cristãos, a gente precisa estabelecer um padrão e um princípio sobre eleições. Nós não devemos ficar discutindo personagens, mas discutindo propostas. Nós devemos pensar que as nossas vidas e as nossas escolhas sempre devem glorificar a Cristo e glorificar a Deus. Então, quando a gente vai fazer uma escolha, por exemplo, de um candidato qualquer, a nossa escolha precisa ser pensada nessa perspectiva, se essa escolha glorifica a Cristo. Agora, infelizmente, como eu falei, no caso nosso do contexto brasileiro, acho que desde sempre, a gente acaba optando pelo menos pior, que é muito danoso. Agora, uma questão que a gente precisa sempre estar pensando também, né, que devemos sempre estar atentos, é que o nosso sistema de governo brasileiro, ele é um sistema muito, como posso dizer assim, eu vou dizer a palavra complexo. O Brasil tem 3 poderes, certo? O judiciário, um legislativo e um executivo. A gente ignora demais o poder legislativo, demais. A gente é tão fissurado na questão do poder executivo que nos esquecemos de que a força de manutenção do Estado brasileiro tem a ver com o poder legislativo. A gente ignora as escolhas que nós fazemos de deputados e senadores. E aí é onde também a nossa perspectiva de glorificar a Cristo deve prevalecer. A gente precisa pensar sempre essa questão. Olhar a vida do candidato, se esse candidato, por exemplo, tem uma vida digna, se já foi um cara eleito, quais foram as suas propostas, se ele cumpriu o que disse, não é pegar um santinho na rua e votar em qualquer um. Então, eu acho que o nosso problema brasileiro, falta conscientização política, inclusive dentro das igrejas. A gente vota de qualquer forma, de qualquer maneira. E como crente, a gente vota ignorando um ponto central. Nosso voto precisa não satisfazer a mim, mas glorificar a Cristo. Acho que o senhor, pegando essa parte, acho que a gente leva pouco em consideração, porque tem muitas pessoas que pegam o fato de eu sou da igreja e usei isso como propaganda para se eleger, entende? Então, é um contexto completamente assim, deturpado nessa questão. Sim, pode haver muitas motivações completamente equivocadas. É claro que se você votar no irmão em Cristo, teoricamente, a gente parte do pressuposto que ele é melhor. Mas não quer dizer que todo mundo que frequenta uma igreja seja crente. Tem muito candidato que se diz crente, que dá mau testemunho, que não serve para ser e para receber o nosso voto, porque dá muito mau testemunho, né? Eu não sei se vai dar tempo para entrar nesse assunto, mas aqui é outro assunto, é porque o pessoal aqui de trás queria muito saber desse negócio aí, e aí não deu tempo. O que o senhor acha aí do pessoal que fica sem compromisso, do namoro, namoro muito cedo, casamento, tipo, com pouco tempo de namoro, esse tipo de coisa aí? Ficou no meio do bagulho. Você quer que eu seja bem sincero, né? Sim, bem sincero. Pode falar. A Bíblia usa uma palavra e a gente precisa entendê-la bem da forma mais ampla possível. Uma palavra grega chamada porneia. Essa palavra vai dar origem a várias palavras.
pornografia, prostituição. Ela é traduzida algumas vezes por fornicação e tudo mais. A palavra grega porneia, que traz as traduções todas na Bíblia, dependendo do contexto, no sentido real da palavra, bem lá no íntimo dela, ou na raiz dela, ela traz um conceito que é muito ignorado pelas pessoas. Prostituição é sempre o ato de tratar o outro como se o outro fosse um objeto. Sempre. Quando, por exemplo, um homem vai num prostíbulo e paga para dormir com uma mulher, ou acontece o contrário também, né? Uma mulher paga para dormir com um homem, isso é chamado de prostituição. A ideia está ali. Por quê? Porque o homem que paga por uma mulher, ele não tem por aquela mulher nenhum respeito, nenhuma consideração. Ele está tratando como se ela fosse um objeto. Só que temos que entender prostituição muito além do que apenas esse típico comum de prostituição. Todo relacionamento onde a gente entra com o único propósito de satisfazer a si é prostituição. Nesse caso, ficar se enquadra em qual? Neste. Por exemplo, é apenas uma procura por satisfação. Se ignora o que o outro é, o que o outro pensa e assim por diante. Ou seja, não é correto, porque você está tratando a outra pessoa como se a outra pessoa não tivesse nenhuma importância e nenhum significado. Portanto, é pecado. E podemos baixar o termo prostituição, que é sempre visto como alto, né? Ou seja, no prostíbulo e tudo mais, como também esses elementos. Portanto, é usar as pessoas como objeto. E ficar nada mais é do que isso, né? Eu li um livro sobre namoro cristão. Inclusive, eu acho que todo adolescente, namorando ou não, devia ler esse livro. Cristão, né? Falava esse negócio sobre ficar e tal. Falava que era uma relação de um vampiro. Como se ele usava essa metáfora. Em que o vampiro se aproveita do sangue da outra pessoa e a outra pessoa é só literalmente usada. É uma relação eu e eu, não é uma relação eu e você. Exatamente. E é por isso que é pecado. Então, ficar é pecado. Agora, quanto à questão do namoro, vamos pensar nisso aqui. Biblicamente, você não encontra namoro na Bíblia, certo? As relações não funcionavam assim e não tinham assim. Namoro, ele precisa ter um propósito. Namoro é apenas um pequeno espaço, ou talvez um longo, dependendo das circunstâncias, onde você vai responder uma única pergunta. Essa pessoa com a qual me relaciono, realmente é a pessoa que eu quero para me casar e manter um relacionamento pro resto da minha vida? É para isso que o namoro serve. Essa é a finalidade do namoro. Então, o namoro precisa acontecer no momento que nós temos maturidade, temos condições e possibilidades nesse sentido. Será que, na atual conjuntura que eu estou e na idade que eu estou, eu posso ter algo para que eu possa me casar? Sabe por quê? Esse é outro modismo que a gente vive. Na fase da adolescência que vocês estão, a gente namora, boa parte, porque somos influenciados por outros que namoram perto de nós. A gente poderia esperar um pouquinho mais nesse sentido. Agora, se está namorando, e aqui tem vários que estão namorando, qual é o conselho que eu dou? Namore de forma cristã. O namoro precisa ter o mesmo propósito. Qual é o propósito? A pessoa com a qual eu estou é a pessoa pela qual eu quero realmente viver a minha vida. Sabe por quê? Um argumento que as pessoas usavam assim, mas você tem que namorar porque você precisa ter experiências. Queridos, cada relacionamento é uma experiência diferente. No final das contas, não vai ajudar em nada com a pessoa que você vai casar. Dependendo da quantidade de relacionamento, vai atrapalhar, porque você vai ter traumas, crises, decepções, frustrações e tudo mais. Ou seja, é desnecessário.
Agora, se são crentes, namore como crentes. Ou seja, namoro não é um local de jogar todas as fichas. Casamento, sim. Namoro é o momento e o espaço de você fazer perguntas. Essa pessoa realmente vale a pena? Agora, quanto mais jovem você é, no caso adolescente, mais tempo você poderá ter para esperar um pouco mais, para aguardar e tudo mais, né? É o que eu penso. Um pouco radical, sim, mas é o que eu digo hoje para minha filha. Ela só tem 9 anos. Nessa questão do namoro cristão, a relação de ficar nos beijos, nessas pegações, ele estaria fora dessa conduta cristã, né? Porque, ainda mais num namoro muito novo entre os adolescentes que não tem essa experiência, e seria uma experiência meio que da carne, querendo satisfazer os seus desejos? Pois é. Nós somos seres humanos que temos hormônios, homens e mulheres. Isso é biológico, está dentro de nós. E na adolescência, nem que talvez sejam maiores, talvez eles estejam sem todo o domínio da mente, para que possa controlar e as questões racionais nesse sentido. Então, vou ser muito sincero, certo? Primeiro, só namorem quando estiverem prontos para casar. Ponto. Quando vai ser esse momento? A vida vai dizer. Certo? Mas, porém, todavia, estão namorando. Estão namorando. Qual o conselho que eu dou? Namoro é lugar e é um momento de você concentrar em conhecer a pessoa. Deve manter bons papos. E as intimidades que podem ter, elas devem ser restritas ao mínimo possível. Ao mínimo possível. Porque fatalmente, porque todos nós somos seres humanos, cria-se intimidades, passa-se o tempo, e essa questão se torna extremamente complexa, complicada, é pecado e, obviamente, traz consequências em várias áreas das nossas vidas, algumas delas de forma inevitável. Aí, vamos dizer assim, tem uma expressão que as pessoas usam que é namorar de corte, não é isso? E tudo mais tal. Se eu me perguntar a minha opinião, eu acho que esse é o ideal. Um namoro onde só tem conversa e tudo mais, esse processo todo é o ideal. Agora, a única questão que eu entendo nesse processo de corte, vamos dizer assim, é que ele não deveria ser imposto, não deveria ser uma coisa institucional, mas deveria ser uma decisão do casal em pensar assim: o meu namoro deve glorificar a Cristo. Como eu sou ser humano e eu posso pecar, então eu vou fazer tudo aquilo para agradar a Cristo. Então eu vou abrir mão de ter certas intimidades, e aqui nem falo de sexo, porque está claro para todos nós que isso já contraria aquilo que a Escritura diz. Falou apenas de beijos mais calientes, né? Ou seja, é inevitável a gente chegar a um tempo, quando mais jovens nós somos, que nós perderemos o controle. Chegará uma hora que teremos dificuldade de lidar. Então, devemos tomar posicionamentos em querer agradar a Cristo dessa forma. Então, o ideal é postergar o relacionamento, o namoro. Mas começou a namorar, então namore da maneira onde o princípio fundamental deve existir. Um bom papo, um bom relacionamento. E caso tenha, por exemplo, um beijinho, eles precisam ser os mais limitados e simples possível, para não aguçar esse processo, né? Há um livrinho, um livreto, que vale a pena vocês lerem, chama-se Não a Resposta Positiva. Um livretozinho que você lê em 10 minutinhos. Aqui ele traz exatamente essa proposta. É preciso que haja um limite. Nós precisamos saber controlar os nossos instintos. Quanto mais jovenzinhos nós somos, mais difícil é para controlá-los. Portanto, devemos, desde então, ser responsáveis. É um pouco radical? Mas eu entendo que nos poupa de sérias questões. Agora, Paulo diz assim: está abrasado, então casa. Vocês não têm nem condições de casar, certo? Então, talvez não sejam prontos para namorar.
Bom, pastor, basicamente é isso. A gente quis trazer aqui para o senhor alguns assuntos que estão em alta, né, na nossa adolescência, algumas coisas para o senhor esclarecer para a gente. E eu espero que o senhor tenha gostado, eu espero que quem está vendo também tenha gostado do nosso assunto, de como o senhor lida com essas coisas aí, e que tenha sido uma coisa muito boa para a gente. Esse é o primeiro episódio, então a gente ainda vai fazer alguns ajustes para os próximos. Queria agradecer a sua presença, agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer pelas perguntas. Quem assistiu, se puder deixar dicas, né, de temas para o próximo também. Sim, até Seria dicas de bom. produção para a gente também, para a gente evoluir o nosso podcast. Achei ótimo, fiquei super feliz e muito grato. Que Fui bom. pego de surpresa com as perguntas, né? Não me... Começou bem polêmico. Deveria ter me pensado mais, porque eu não sabia das perguntas, mas foi ótimo. O objetivo era meio que esse Pegar mesmo, a de gente surpresa. Me colocar contra a parede. trazer alguns assuntos que são bem explorados assim na nossa adolescência, né? Mas numa próxima estou à disposição. Fechou, né? então. Já venho preparado para perguntas polêmicas. Perguntas polêmicas, é isso. Agora, vou levantar, não vai ter jeito. Agora a gente... Terça-feira foi seu aniversário, dia 22 de março, e a gente fez uma coisinha aí pro senhor, né? Ó, maravilha. Uma surpresinha. 45 aninhos, né? Então, merece muito. E eu queria muito agradecer. Tenho idade para ser pai de todos vocês. Exato. Olá. Alguém puxa para mim. Parabéns pra você. Valeu, muito obrigado. Todo mundo na carroça? Alguém tira uma foto desse bolo antes de comer, pelo amor de Deus? Que bolo lindo. E agora? Todo mundo. Fechou? É a também, E família. agora a gente vai... O Augusto aqui, ele vai falar um pouquinho pro senhor, né? Porque ele é muito mestre nisso. Acho que primeiro agradecer por todos, né? Afinal, o senhor é nosso pastor, né? Aqui das ovelhinhas, o ano todo aqui para manter a gente firme, carroça, né? E assim, o senhor realmente, falando também pessoalmente, mas acho que eu falo por vários aqui, é uma inspiração para mim, porque o senhor é um homem de caráter, e realmente muito abençoado para estar com mais um ano de vida e continuar desse jeito, para poder estar liderando todos nós. E é isso. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Usando a sua palavra que você disse aqui. Como eu disse, eu fui adolescente. Eu poderia ser todo tipo de adolescente, porque na minha época tinha todo tipo de adolescente. E graças a Deus, o Senhor me fez ser um adolescente que escolheu ser crente. E isso tem a ver com as escolhas que eu fiz e com os louros que eu colho hoje. A minha vida, não porque eu seja pastor, que poderia ser qualquer outra coisa, mas tudo aquilo que eu colho hoje, no meu casamento, com os meus filhos, a minha vida, tem a ver com as escolhas que eu fiz na fase de vocês. Então, eu escolho sempre por Cristo, porque um dia vocês terão 45 anos também. E as escolhas erradas hoje vão interferir demais no futuro. Então, escolho sempre corretamente, por Jesus. Bom, esse é o Pod Pastor. Obrigado aí a todo mundo que escutou e assistiu. Obrigado aí, está encerrado. Beijos. Marcinho, a edição é com você. Amanda.